Público na TV Entrevista recebe hoje a jornalista e professora Thaís de Mendonça Jorge, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. E o assunto desta edição é o papel da emissora pública de televisão em acontecimentos de grande repercussão. Boa noite, professora. Boa noite. Queria agradecer sua presença aqui. Queríamos começar que a senhora falasse para os nossos telespectadores qual seria a função do jornalismo em casos de acontecimento de grande comoção, né, social, que foi o caso mais recente, né, há pouco tempo atrás, que foi o caso de Pinheirinho, em São Paulo. Qual é a função do jornalismo numa cobertura de eventos desta natureza? Eu não vejo nenhuma diferença de uma cobertura de Pinheirinho como de uma cobertura do Senado Federal, por exemplo. Eu acho que a missão do jornalismo é uma só, é o que a gente aprende na faculdade, formar, informar e entreter. O jornalismo, ele lida com esses três aspectos no seu cotidiano. Em Pinheirinho, como em qualquer outro caso que esteja em voga atualmente, o jornalista vai ter que decidir sempre e ele vai ter que pensar nessas três funções, nessas três missões que ele tem no mundo. E com responsabilidade, porque um dos questionamentos feitos durante toda a cobertura, não só da grande imprensa, e até mesmo do jornalismo feito pela Empresa Brasil de Comunicação, e foi um questionamento muito forte, que era a questão da imparcialidade na cobertura desses eventos, né? Há uma tendência muito forte ao espetáculo, como são os dramas humanos sendo espetacularizados. Então, haveria alguma outra maneira de se abordar eventos desta natureza sem entrar nessa linha do espetáculo? Olha, Regina, eu sou professora de técnicas de jornalismo. Eu sou uma pessoa totalmente midiática. Eu acho que a imprensa, ela é herdeira dos jograis antigos, daqueles da Idade Média. Como faziam os jograis? Eles tinham que chamar a atenção para as pessoas ouvirem as notícias que eles estavam propagando. Eram as cantilenas, eram as músicas, eram as histórias que eles contavam. E como eles faziam? Faziam chamando a atenção. Né? O que é? Ô, gente, vamos aqui, vem cá ver, vem me ver, eu tenho uma notícia para você. A imprensa até hoje trabalha com isso. A imprensa precisa chamar a atenção. Por isso é tão difícil esse meio termo entre você espetacularizar um caso e você tratá-lo com isenção. A imparcialidade é uma meta do jornalismo, mas a neutralidade, que também é uma meta, é muito difícil de se conseguir, porque todo jornalista, ele é uma pessoa humana. Ele, ao lidar com os fatos, ele lida com as próprias emoções. Mas eu acho que essa lógica da iniciativa privada não teria uma outra lógica para tratar a notícia, ainda que se queira chamar a atenção do público, da sociedade? Tem a lógica do interesse do público, que é uma lógica perfeitamente racional se nós estamos aqui conversando. Mas, de repente, essa coisa vira muito chata. A notícia é o que sai da rotina, como diria o professor Luiz Gonzaga Mota, né? Então, a gente não pode esquecer desse pressuposto fundamental, que a notícia é o que quebra, a notícia é a ruptura. Se você for naquele rame-rame, se as coisas forem sempre as mesmas, contadas da mesma maneira, isso vai ser muito chato. Então, a notícia em si, ela precisa chamar a atenção. E ela precisa chamar a atenção não só pelo aspecto aí do interesse do público, como do interesse público, porque nós sabemos, algumas pessoas podem perceber que alguns fatos são muito interessantes ou que alguns fatos são muito importantes para o dia a dia das pessoas. Mas por que eu estou lhe perguntando isso, professora? Porque há uma cobrança, já que nós somos a ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação, e sempre nos chegam manifestações vindas de telespectadores, de leitores, dos diferentes públicos, claro, dos diferentes veículos da EBC. E sempre há uma cobrança, como que nós que nos apresentamos como uma comunicação pública, por que nós agimos ainda sob a mesma lógica, né, copiando um pouco essa lógica que sempre foi comum à comunicação privada? Então, que lógica é essa
que se cobra tanto desse campo público de comunicação? Talvez a TV pública ainda esteja em discussão. Talvez essa linguagem da TV pública não esteja plenamente desenvolvida, se é que a gente pode falar uma coisa dessas, embora existam experiências no mundo inteiro. Né? Na Inglaterra, na Espanha mesmo, onde eu passei um tempo, você tem uma TV pública. É bastante diferente da TV brasileira, mas também é uma TV com um sentido público. Agora, é a linguagem ideal, a que está na Espanha ou a que está na Inglaterra? A gente não sabe. Qual é a linguagem ideal para a TV pública brasileira? A TV pública brasileira é muito recente. Nós não temos, nós não temos 200 anos de televisão para a gente alcançar uma determinada estatura social e pública. Ainda não temos isso, mas a gente vai chegar lá. Professora, a gente vai continuar esse papo, vamos fazer um breve intervalo. O Público na TV Entrevista volta já. Estamos aqui com a jornalista e professora Thaís de Mendonça Jorge e vamos falar neste bloco sobre a cobertura do caso Eloá Pimentel. Professora, a senhora não acha que muitas das vezes a cobertura, a própria insistência, a maneira, a abordagem da mídia, a senhora avalia que isso pode influenciar no desfecho de um acontecimento específico, como é o caso do Eloá, como foi o caso do Pinheirinho? Não acredito. Eu não acho que a imprensa seja toda poderosa. Existem teorias a respeito disso. Nós não somos todos poderosos. Você já imaginou se eu pudesse manipular os fatos como eu quero? Assim cada um viria e daria a sua versão. Não é bem assim. O fato da imprensa cobrir, eu acho que não tem nada a ver com o resultado. Agora, a opinião pública, a gente não pode esquecer que ela também é influenciável pelo material da imprensa. Mas isso é uma coisa relativa. Em que medida a senhora acha hoje que as redes sociais também podem influenciar no desfecho de uma informação, de um caso, de um fato? No caso Eloá ou do Pinheirinho? Eu acho que tudo isso é muito relativo. Quem é que pode influenciar? As elites. Isso sim, isso pode ser influenciável. Influenciar de que maneira? Por exemplo, no bom sentido. Se você tem como aconteceu com aquele rapaz da American Airlines, quebraram a guitarra dele. O que ele fez? Ele fez um vídeo, botou na internet, botou no YouTube, e isso teve uma repercussão grande, veio a American Airlines e pagou a guitarra dele, ainda pagou para ele ficar calado. Eu acho que nesse ponto de vista, o Twitter e o Facebook funcionam muito bem, porque você tem uma reclamação a fazer, você coloca aquilo vira uma bola de neve e você força com que as empresas respondam muito mais rapidamente às demandas de uma população. Mas lembrando que essa população é a população que tem acesso às tecnologias digitais. Mas a senhora acha que a internet ela democratiza a informação? Acho. Embora tenha todas essas ressalvas no Brasil, eu acho que a internet é uma arma de democracia, é uma ferramenta para que as pessoas se integrem mais à vida social. Agora, é lógico que a gente gostaria muito que essa democracia digital fosse mais estendida ou fosse mais extensa. Hoje em dia, quando a gente estuda a internet, estuda comunicações, a gente vê que existe uma tendência, aqui no Brasil pelo menos, que é um país media-centric, né, centrado na mídia, que existe uma tendência muito grande à oralidade. Ou seja, os meios escritos estão deixando seu lugar aos meios falados e televisados ou de imagem. Isso eu acho que é um problema. O Brasil tem que enfrentar esse tipo de problema, porque significa que um dos perigos é que a gente se torne uma civilização iletrada, com todos os problemas que isso possa acarretar. Por exemplo, problemas de acesso, problema de livro, problema de literatura, problema de cultura, todos esses problemas que fazem parte dessa civilização iletrada, que a gente não gostaria que acontecesse. Lembrando que a Idade Média também era uma civilização quase iletrada, ou outras civilizações foram
iletradas e foram ágrafas, ou seja, não escreviam e deixaram pouca coisa para a posteridade. O Público na TV Entrevista volta já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Estamos de volta com o Público na TV Entrevista. Neste bloco, a questão principal é: o jornalismo deve ter uma função social ou deve se resumir a contar história? Professora, o que a senhora acha disso? Resumir-se a contar histórias é muito pouco para o jornalismo. Além de contar histórias, ele ainda participa da sociedade. Não é uma coisa fácil. O jornalismo sofre a influência do meio e ele também influencia esse meio. Mas ele tem uma função social, sim. Mas essa função social não é a de fazer a cabeça do público. Eu não acho que seja isso. Tá? Qual seria a função social do jornalismo? Eu acho que é informar, porque eu acredito no livre fluxo da informação. E acredito que, de posse dessa informação, cada pessoa tem que ter as condições, é lógico que com educação, com saúde, com qualidade de vida, para poder decidir o que é melhor para ele e daquela informação toda que ele recebe, o que serve e o que não serve. Quando as pessoas tiverem esse nível de consciência e puderem julgar o que elas querem receber, aí sim, eu acho que a função do jornalismo estará plenamente cumprida. E o que a senhora atribuiria ainda quando a senhora fala assim, quando chegarmos a isso, né, o jornalismo terá plenamente essa função social? O que hoje impede a termos essa amplitude do jornalismo com essa função, cumprindo amplamente essa função social? Educação. Educação? Educação em que sentido? Educação de qualidade, educação de qualidade desde a mais tenra infância. Eu como educadora, eu como professora da Universidade de Brasília e como professora da área de técnicas de jornalismo, no curso de jornalismo, eu sinto muita falta de uma educação de qualidade, de uma escola fundamental de qualidade que ensine as pessoas a escrever, que ensine as pessoas a saber o que é ética, o que é respeito, o que é dignidade. E isso eu acho que a escola está perdendo um pouco. E eu como fui professora primária também, eu sei que isso se forma lá naquela mais tenra infância, com 4, 5, 6 anos. E às vezes a escola cumprindo o papel que as famílias não estão conseguindo cumprir. Mas a senhora não acha que, quando a senhora fala em educação, tem um aspecto que eu considero importante, porque não a educação formal só do aprender, do escrever, mas é de proporcionar ao cidadão elementos para que ele possa fazer uma reflexão, né, sobre o seu cotidiano, né, sobre o dia a dia dele. E nesse sentido, eu acho que, se a senhora fala, falta uma educação, será que os meios de comunicação hoje, a comunicação, não tenta, através da informação, ocupar esse lugar? Eu acho que uma parte dessa função é cumprida, sim, pelos meios de comunicação. Mas isso também é uma coisa muito perigosa, porque nós vamos ser cobrados tanto pelos nossos acertos quanto pelos nossos erros. E principalmente pelos erros, mais pelos erros do que pelos acertos. Porque se existem programas educativos, e existem na TV, tanto na pública quanto na privada, né? Há programas para crianças, há programas bons na televisão, há programas realmente que fazem um papel de conscientização das pessoas. Também há os erros nas coberturas. E quando nos veem, estou falando a nós, os representantes dos meios de comunicação, só nos apontam os erros. Por quê? Porque eu acho que a nossa função está um pouco mal dirigida,
porque a nossa função não é de educar. Essa função, como eu disse antes, essa função é dos governos e da sociedade. Os meios de comunicação, quando cumprem essa função, é quando eles são hegemônicos numa sociedade. E é o perigo dessa hegemonia na sociedade é que faz com que eles sejam muito visados. O que nos diferencia do que está posto aí em se tratando de uma comunicação pública, né? E a insistência, a gente até vê até que ponto hoje os meios de comunicação eles não estão assumindo esse lugar e qual seria o papel dessa dita comunicação pública, né? Como abordar os fatos de uma maneira onde a sociedade se sinta contemplada, se sinta efetivamente informada. Se a TV pública oferecer, como o jornalismo, os dois lados da visão, ou os três lados, ou os quatro lados de um mesmo fato, eu acho que ela já está sendo muito bem, já tem uma tarefa muito forte, muito importante nisso. E mais do que isso, ela vai estar contribuindo para que esse fluxo livre de comunicação chegue a muitas pessoas e essas pessoas possam fazer o seu julgamento. Eu acho que aí já é uma tarefa grande, uma tarefa importantíssima para toda a sociedade. Professora, muito obrigada pela sua participação. De nada. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Por hoje é só. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais uma edição do Público na TV. Uma boa noite e até lá.